Oi, pessoal. Vamos falar de novo sobre terceiro setor, mas agora com foco na figura da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conhecida como OCIP. A OCIP é uma figura bem típica, bem conhecida do terceiro setor. Mas afinal, o que é uma OCIP? Bom, de novo, a OCIP nada mais é que uma associação ou uma fundação privada não estatal. Nós estamos falando, portanto, de entes que não são do Estado, não são instituídos pelo Estado, não fazem parte da administração pública direta ou indireta, tá certo? Então, estamos falando de associações ou fundações privadas não estatais, obviamente sem finalidade lucrativa, que exercem, porém, atividades de interesse público e se qualificam para se beneficiar de fomento estatal. Notem a semelhança da OCIP com a OS. Nos dois casos, nós temos entidade privada, sem fins lucrativos, em exercício de funções de interesse público e que se qualificam para obter fomento estatal. A diferença é que a OS ela tem muitas outras vantagens para além das oferecidas às OCIPs. Por exemplo, a organização social pode receber servidores da administração pública e, em muitos casos, a organização social parece mesmo atuar como uma verdadeira concessionária de serviços públicos. Agora, aqui na OCIP nós temos uma situação um pouco diferente. Aqui na OCIP nós temos entidades mais semelhantes ao verdadeiro terceiro setor, não é? Entidades que fazem parte mesmo de uma esfera pública não estatal que recebe fomento e não busca agir de maneira semelhante a uma concessionária, tá certo? Então a OCIP ela age em áreas muito mais amplas que as áreas que são objeto das organizações sociais. As OCIPs recebem menos vantagens, nós podemos dizer, e as OCIPs são regidas também por uma lei diferente. Na verdade, nós temos aqui, para esse assunto, a regência da Lei 9790 de 1999. Em semelhança com as OS, aqui também nós temos uma lei federal. Isso significa que esse rótulo, esse atributo OCIP, é dado pelo governo federal a essas entidades privadas e essa lei, portanto, não vale para estados e municípios. Se os estados e municípios desejarem criar uma figura como a OCIP, eles devem fazê-lo mediante edição de uma lei própria. Os estados e municípios não podem usar diretamente a lei federal para isso, tá certo? Então, tanto a lei da OS quanto a lei da OCIP são leis federais. Os estados e municípios podem ter as suas leis próprias, seja para tratar de OS, seja para tratar de OCIP. A Lei 9790 não é uma lei nacional, não é uma lei que se aplica a todos os entes da federação. Bom, aqui também para a OCIP nós temos a exigência de qualificação. Para que uma entidade se transforme em OCIP, para que ela receba esse atributo, é preciso que ela se qualifique mediante um processo administrativo que será finalizado com essa decisão de atribuir o rótulo de OCIP à entidade. Vejam, a solicitante dessa qualificação, desse atributo de OCIP, como eu disse, deve ser pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa, deve estar em funcionamento regular há no mínimo 3 anos. Esse é um segundo requisito importantíssimo. Não é possível que essa entidade surja da noite para o dia e já peça uma qualificação. Ela precisa estar em funcionamento regular há no mínimo 3 anos. Esse, aliás, é um requisito novo, esse é um requisito que não constava da redação originária da lei da OCIP e é um requisito que não aparece lá para a figura das organizações sociais. Esse é um requisito muito interessante, essa exigência de mínimo de 3 anos de funcionamento regular serve para evitar que qualquer entidade oportunista, sem um real histórico de dedicação ao interesse público, obtenha qualificação e com isso possa ter acesso a recursos públicos, tá certo? Então, além de CPJ de direito privado sem fins lucrativos, deve comprovar funcionamento regular há no mínimo 3 anos, deve ser guiada por um estatuto que observe uma série de diretrizes legais e, notem mais, essa entidade não pode estar no rol de entidades proibidas. Esse é um ponto interessantíssimo também aqui da lei da OCIP, porque ela traz uma lista de entidades que não podem ser qualificadas como OCIP.
Por exemplo, instituições que vendem serviços de ensino pago, não podem ser OACIP. Entidades de saúde que vendem serviços de saúde, não podem ser OACIP. Então, existem várias entidades que estão numa lista legal dentro da lei da OACIP e, obviamente, se uma entidade privada figurar ali, não é? Estiver ali enquadrada nas figuras legais, ela está proibida de obter a qualificação. Esse também é um assunto, esse também é um item, essa é uma característica da lei da OACIP que não aparece na lei da OAS, tá certo? Então, exigência de mínimo de 3 anos e lista de entidades proibidas de obter a qualificação são características típicas aí dessa lei da OACIP que não aparecem lá na lei da OAS. Tá certo? Outra coisa, é preciso que elas se dediquem aos assuntos, às áreas indicadas na lei. Notem aqui que a lei da OACIP é muito mais ampla que a lei da OAS. A lei da OACIP tem muitas outras áreas além daquelas que estão na legislação das organizações sociais. Então aqui a gente tem muito mais abertura de atuação, tá bom? Outra coisa também importante que diferencia a OACIP da OAS é que aqui para a OACIP não se exige a gestão híbrida, a gestão mista. No caso da OACIP, não é obrigatório que do Conselho de Administração constem representantes do Estado e da sociedade. O Conselho de Administração é um órgão de gestão dessas entidades, mas no caso da OACIP, não é obrigatória a presença de membros representando o Estado ou representando a sociedade. Eu já falei para vocês que no caso da organização social, exige-se a gestão híbrida, ou seja, o Conselho deve ter representantes do Estado e da sociedade. Aqui na OACIP não. Então, várias características que diferenciam a OACIP da OAS. Exigência de mínimo de 3 anos para se qualificar, exigência de que a entidade não figure na lista de entidades proibidas, a falta de exigência de gestão híbrida, sobretudo aí no Conselho de Administração, um conjunto maior de áreas de atuação para a OACIP e assim por diante. Outra coisa que diferencia, outro aspecto que diferencia, que distingue a OACIP da OAS é a figura contratual que é utilizada para criar o vínculo dessa entidade do terceiro setor com o Estado. Lá na organização social, o vínculo é formado pela figura do contrato de gestão. Aqui na OACIP, a figura contratual é o termo de parceria. Então, uma vez qualificada a entidade privada como OACIP pelo Ministério da Justiça, o Ministério dá essa qualificação, a entidade, naturalmente, pode firmar esse termo de parceria como uma espécie de contrato de fomento. Esse termo de parceria, para que possa ser firmado, deve ser precedido de uma consulta ao Conselho de Política Pública do setor. Então, por exemplo, se nós tivermos uma OACIP na área de saúde, é preciso ouvir o Conselho de Saúde. Se nós tivermos uma OACIP na área de educação gratuita, nós precisamos ouvir o Conselho de Educação e assim por diante, tá certo? Então, a lei exige essa oitiva dos Conselhos de Políticas Públicas como uma condição da celebração do termo de parceria. Outra coisa, como é que o Estado vai escolher, como é que ele elegerá a OACIP que celebrará o termo de parceria e obterá recursos financeiros e outros benefícios estatais? Vejam, se nós analisarmos com calma a legislação federal, a lei que trata da OACIP no âmbito da União, nós não encontraremos nessa lei nenhum mecanismo de seleção, nenhum processo seletivo para se decidir qual é a OACIP que celebra que celebra termo de parceria com a administração pública. No entanto, nas normas regulamentares, no decreto regulamentar da lei da OACIP, nós encontramos a figura do concurso de projetos. As normas regulamentares estabelecem um procedimento de concurso de projetos para que a administração pública selecione a OACIP que receberá fomento estatal e que celebrará o termo de parceria. Então, notem aí, a figura do concurso de projetos, na verdade, é um processo seletivo para que a administração pública escolha uma determinada OACIP que celebrará termo de parceria, tá certo?
a lei não trata desse procedimento de escolha, ele aparece apenas na normatização regulamentar prevista no decreto. Quais são os benefícios da celebração do termo de parceria da OCIP com a administração pública? Vejam, esse termo de parceria ele trata de direitos e obrigações e responsabilidades das partes contratantes e permite à OCIP especificamente obter recursos financeiros do Estado. Então o Estado pode transferir recursos para a OCIP, aí está o grande interesse nessa figura, não é? Porque muitas entidades privadas se qualificam como OCIP, porque desejam obter esses recursos financeiros por meio do termo de parceria, tá bom? E, além disso, essas entidades que celebram o termo de parceria podem obter a outorga de uso de bens públicos. Então, a administração poderá ceder o uso, outorgar o uso de bens a essas entidades. Por exemplo, a administração pode outorgar o uso de um imóvel para que essa OCIP funcione, tá certo? Mas há também uma série de restrições. Vejam, não há apenas benefícios, esses benefícios vêm acompanhados de restrições. Em primeiro lugar, a legislação exige que a OCIP tenha um regulamento de contratação. Um regulamento de contratação para que ela não utilize os recursos financeiros que recebeu de qualquer forma. É preciso que ela gaste de maneira moral, de maneira impessoal, de maneira objetiva. Então, a legislação exige que a OCIP tenha um regulamento de contratação para que ela utilize bem os recursos financeiros que recebe. Outra coisa, a OCIP está proibida por lei de participar em campanhas partidárias. Não é? A lei diz muito claramente que a OCIP não pode se envolver com campanha partidária. Por quê? Porque, obviamente, do contrário, um determinado agente político poderia, não é, financiar OCIPs em troca de apoio eleitoral. Isso seria muito perigoso, poderia permitir desvios aí na gestão de recursos financeiros e a lei fez muito bem ao vedar qualquer tipo de envolvimento da OCIP com campanhas partidárias, com movimentos partidários. Além disso, não é, essa entidade chamada OCIP tem um dever anual de prestação de contas, incluindo aí um relatório de execução das suas atividades e além de vários dados financeiros e contábeis. Então aqui a prestação de contas, né, de um lado envolve uma análise daquilo que foi gasto, dados contábeis e financeiros, e de outro lado envolve uma análise da execução das atividades de interesse público, do atingimento das metas pactuadas, assim por diante. Então, essa prestação de contas envolve o lado financeiro e o relatório de atividades executadas vai tratar dos aspectos mais operacionais. Outra coisa, não é? Outra coisa, é preciso que se preveja lá no contrato, ou seja, no termo de parceria, que aqueles bens que a OCIP receba para desempenhar suas atividades deverão ser direcionados para outras OCIPs em caso de dissolução. Essa também é uma restrição que eu gostaria de mencionar aqui, não é? Esses bens que são angariados pela OCIP, eles não podem ser gerenciados, eles não podem ser manejados de qualquer maneira e, em caso de dissolução, eles devem ser necessariamente dirigidos a uma outra entidade qualificada como OCIP que, de preferência, atue na mesma área. Vamos falar um pouquinho também de controle e de desqualificação. Vejam, não é? A execução do termo deve ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas do setor. Os conselhos de políticas públicas são muito valorizados na legislação da OCIP. Vejam que eles são mencionados antes da celebração do contrato, até eles devem ser ouvidos para que o contrato, o termo de parceria seja firmado, e eles são também mencionados aqui na fiscalização. Outra coisa, não é? Esses resultados da OCIP devem ser examinados por uma comissão de avaliação composta por membros escolhidos de comum acordo pelas partes contratantes. Vejam que aqui, assim como na lei das organizações sociais, existe a figura da comissão de avaliação. Lá na lei das organizações sociais se fala de uma comissão de avaliação composta por especialistas, aqui se fala de uma comissão de avaliação composta de comum acordo, sem menção direta a especialistas. Tá certo? A lei também aqui da OCIP, ela abre muito espaço para o controle
social, inclusive permitindo aí que qualquer pessoa do povo solicite a desqualificação da entidade. E prevê que qualquer irregularidade no funcionamento dessas entidades seja informada ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas ou mesmo à Advocacia da União, já que nós estamos falando aqui de OCIP no âmbito federal, tá? Também, em semelhança ao que nós temos lá na Lei das Organizações Sociais, aqui na legislação de OCIP se prevê a possibilidade de decretação de indisponibilidade dos bens da entidade, da OCIP, em caso de irregularidade, e também se prevê uma medida bem grave, que é de sequestro dos bens dos dirigentes dessa entidade do terceiro setor em caso de suspeita de irregularidade, tá bom? Outro aspecto para nós fecharmos diz respeito à desqualificação. Assim como uma entidade privada é qualificada para celebrar o termo de parceria, ela pode ser desqualificada por uma série de razões. Ela pode perder a qualificação de OCIP. Quando ela perde a qualificação de OCIP, ela não deixa de existir. Ela pode continuar existindo, mas não será mais OCIP, não terá mais esse atributo. Na legislação federal, essa perda da qualificação de OCIP ocorrerá por perda dos requisitos necessários para a qualificação, por descumprimento do termo de parceria, não execução do termo de parceria, conforme pactuado, ou por fraude, tá certo? Então, esses são os 3 grandes motivos para a perda da qualificação. O que é importante registrar é que a lei claramente permite que qualquer cidadão ou que o Ministério Público solicite a desqualificação, seja perante a administração pública, seja no judiciário. Então vejam que interessante, a legislação prevê aí um espaço de atuação do controle social, do controle pelo cidadão, pedindo-se a desqualificação de uma entidade do terceiro setor que, por exemplo, deixou de cumprir os requisitos de qualificação, que tenha descumprido o termo de parceria ou se envolvido em fraudes, tá certo? Então, com isso, nós encerramos esse panorama das organizações da sociedade civil de interesse público, as chamadas OCIPs.